Oi, gente, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui no nosso cantinho, Recanto do Profeta, e hoje eu vou contar para você um pouquinho da história desse galinheiro aqui. Quando nós fazemos, como nós iniciamos. Esse galinheiro aqui, quando nós compramos a nossa área, isso aqui não tinha nada, não tinha nada. Não tinha casa, não tinha área, não tinha um lago, não tinha nada, e nós fomos fazendo devagarinho, ponto a ponto. O primeiro ponto que eu criei, a primeira coisa que eu coloquei foi o galinheiro. Porque eu sempre tive vontade de ter umas galinhas, sempre tive vontade de poder criar um pouco mais, de umas galinhas, uns galos, colher um ovinho natural, né? Tem esses ovos aí que a gente compra, essas galinhas que ficam tomando essas vacinas doidas aí, a gente não sabe o que é para poder criar e gerar rápido. Então eu resolvi fazer. Mas como eu vou fazer o galinheiro? Pensei em fazer um galinheiro quadrado, mas depois falei, pô, esse galinheiro quadrado, não vai ficar legal não. Então eu resolvi fazer nessa fórmula aqui do hexágono. Nós pegamos esse galinheiro aqui no início, não tinha nada. Eu fui lá na casa de ração, comprei um eucalipto na medida de 19, mais grosso um pouco, de 3 metros de altura. E foi o primeiro tópico que eu fiz. Eu fiz um buraco e afundei ele. Afundei ele 70 centímetros só, deixei 2,30 metros para cima. E concretei, que já estava numa parte mais alta aqui. Não precisa de eu fazer o galinheiro tão alto então, né? Então o ponto mais alto foi 2,30 metros. Porque na época que eu ia fazer esse galinheiro, foi uma época que, assim, às vezes a gente vai fazer as coisas, mas não tem dinheiro, não tem muito recurso. Às vezes você quer fazer, mas o recurso está pouco. E aí você precisa improvisar. E aí eu tinha uns eucaliptos em casa, uns eucaliptos tratados, mas também tinha uns eucaliptos sem ser tratados. Eucalipto de cerca que o pessoal arrancava e jogava fora, uns eucaliptos mais finos. Falei, pô, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou fazer isso daí em forma de hexágono. E aí eu fui lá, os eucaliptos melhor, os mais grossos, eu fui colocando nessa estrutura aqui, ó. De ponto a ponto nós fomos colocando essa estrutura aqui, que é onde foi dando a resistência do galinheiro, onde ele foi criando a forma. E o telhado, se você ver, chega bem pertinho aqui pro Belus. E esse daqui é um eucalipto, você pode ver que não é nem tratado. Essa casca aqui a gente vai arrancando ela, tem que até terminar de arrancar ela para não dar fungos. E aí nós usamos esse eucalipto aqui. Você pode usar isso, você pode usar o recurso que você tem. Se você parar para analisar aqui, ó, eu tenho os eucaliptos que eu fiz uma construção e me sobrou esses eucaliptos aqui, eu tô deixando eles aqui, ó. Você tira a casca dele, que ele tem uma durabilidade muito maior. Se você tiver aí um óleo queimado, um óleo velho que você arrancou tirou do motor de carro, de uma moto, você passa nele também, deixa ele secar primeiro no sol, passa nele que ele vai te dar uma resistência muito boa. E aí nós começamos a fazer, nós fomos colocando peça por peça, fizemos a estrutura principal, fizemos o telhado, e aí depois eu falei assim, poxa, eu vou cercar com esses bambu, né? Mas aí eu falei assim, pô, mas colocar isso daqui vai esquentar muito o galinheiro. Então o que eu fiz? Eu comprei uma tela, se você ver essa tela aqui, ó, tá vendo? Comprei essa tela e aí eu fiz esse cercadinho de bambu só nessa frente aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3. 3 partes na frente aqui nós fizemos essa tela. Por quê? Porque o sol, a parte da tarde, ele pega muito forte aqui. E como não tem uma árvore ainda para dar sombra, agora não, agora já começou a criar uns matos aqui do lado, tá vendo? Mesmo sendo mato, mas esses matos dão uma sombrinha para elas. Então nós abrimos ali, elas ficam rodando, ficam ciscando ali por debaixo, então elas ficam num lugar mais fresco. Mas antigamente não tinha. Eu vou colocar a foto, você vai ver aí a foto de como era isso daqui, era tudo barro, não tinha árvore, não tinha mato, não tinha nada. Então nós compramos a tela, colocamos a tela e eu coloquei isso daqui para proteger o sol. Mas os outros 3 lados do lado de lá já é o lado que está livre, que é o lado que o sol pega só de manhãzinha e depois não pega mais, ó. Que é o lado de cá, entendeu? É o lado onde fica livre, onde entra toda a ventilação, refrigera elas. E aí olha como ficou o nosso galinheiro. Nós fizemos esse cercado, esse hexágono aqui, né? Fizemos a estrutura no meio, aí depois eu coloquei o espuleiro, fiz essa portinha. Inicialmente eu tinha colocado uma portinha aqui com uma tela também que eu abria, mas depois falei, vou fazer uma portinha, fiz uma portinha aqui. Olha o material. Você não precisa ter muito dinheiro para fazer. Olha esse material aqui, eu peguei o bambu na floresta que tem ali em cima, mostra a floresta lá, Lúcio. Subi ali, tem um bambuzal, peguei um bambu ali próximo, aí volta para cá. E aí eu fiz isso daqui, eu cortei o bambu, coloquei o material que eu já tinha jogado aqui, que ia jogar fora, ia fazer isso na fogueira, e eu fiz a portinha. Olha como a portinha ficou boa, ó. A gente abre, entra nele, olha só, fecha, abre, colocamos uma dobradiça boa, resistente, dessa de cerca mesmo, e ficou ótimo. Dentro do nosso galinheiro aqui, a gente precisou improvisar algumas coisas, né? Já que é um galinheiro, a gente imagina galinha, imagina ovos. Então colocamos um local aqui para as galinhas poderem botar.
Aqui é o viveiro, né? É o puleiro que fala onde elas colocam. Temos um outro cesto aqui também, que elas também colocam nesse cesto aqui, ó. Nesse cesto tem o puleiro que elas dormem. Aqui uma época, meus irmãos, teve uma época que eu fiz, a gente faz esse galinheiro e a gente acha que é tudo mil maravilha. Só que a galinha, a ração, ela atrai também bichos, principalmente se você está numa área selvagem. Eu vou mostrar foto para vocês aí da pegada. Eu não sei, cara, se foi cachorro, se foi gambá, eu não sei se foi uma jaguatiricazinha pequena. Elas entraram aqui, fizeram um buraco na rede, mas eles detonaram. Eles arrancaram a parte de trás da galinha toda, mataram algumas, mataram 11 pintinhos meus. E aí, por conta disso, eu queria saber o que era. E aí eu coloquei essa câmera aqui, ó. Tá vendo? Nós estamos com essa câmera filmando aqui o nosso galinheiro, guardando. Mas ainda bem que depois que eu coloquei a câmera, eu não sei se deu medo neles, que nunca mais eles entraram. Colocamos uma câmera para poder filmar. Fizemos esse cercadinho aqui. Esse cercado ele tá sujo, que ele tá servindo também de puleiro. Mas o que acontece com esse cercado? Aquela galinha ali, ela tá botando. Mas depois do tempo que ela bota, ela vai entrar para chocar. E nem sempre a gente tá chocando os ovos, tá chocando os pintinhos. Então tem hora que a gente tem que fazer o quê? Quando ela fica no choco, ela precisa sair do choco. Porque quando ela entra no choco, ela para de botar. Então isso aí é prejuízo pra gente, não tem mais ovos, entendeu? Então a gente tira ela do choco, joga ela aqui dentro, prende ela aqui dentro, coloca água, coloca comida todo dia. E nós deixamos ela aí de 3 a 7 dias mais ou menos, vai depender da galinha. Ela vai sair do choco. Quando ela sai do choco, a gente deixa ela livre junto com as outras novamente. Aí depois de algumas semanas ela volta a botar outra vez. E aqui essa é a estrutura que nós fizemos. A estrutura do nosso galinheiro, como foi construído e como está hoje. Além dessa estrutura hexágona aqui que nós fizemos, eu também resolvi fazer esse cantinho aqui, ó. Que é um cantinho mais de mato, onde eu falei com vocês lá atrás que cresceu mato. Esse cantinho não existia, porque isso aqui era tudo barro, era tudo seco. Mas como cresceu essa matinha aqui, né? Essa matinha pequena, nós fizemos esse cantinho, esse corredor aqui, ó, que tem 7 metros de comprimento. Então elas ficam nesse corredor, elas vão e voltam. Nessa matinha eu também deixei um vão. Eu deixei alguns furos nela, porque com esses furos ela consegue entrar para o lado de lá. No decorrer do dia a dia, elas atravessam para o lado de lá e elas ficam na área fresca. Tem vezes que elas fazem ninho, faz o ninho, bota do lado de lá no ninho. Tem vezes que elas usam o ninho que nós fizemos ali em cima, no puleiro, em cima do puleiro, aquele ninho. Mas tem vezes que elas usam o ninho do lado de cá. Tem umas galinhas que são mais bravas, tem umas galinhas que são mais mansas. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês essa galinha aqui, ó. Essa galinha aqui é a Duque. Essa galinha aqui eu fui lá na roça dos meus parentes, minha tia me deu essa galinha. Então eu trouxe essa galinha, trouxe 3 pintinhos na realidade, né? Nós temos um casal de filha e ela deu esses 3 pintinhos. Dos 3 pintinhos deu uma galinha e 2 galos. Aí nós deixamos essa galinha com um dos galos para chocar. Na primeira vez que ela chocou, nós colocamos 17 ovos e dos 17 ela chocou 14 pintinhos. Dos 14 teve um que nasceu com problema, ele ficava mancando e ele veio a morrer. E aí ficou 13 pintinhos. Dos 13 pintinhos nós construímos todas essas galinhas que você está vendo aí. Já chegamos a ter 30, outra hora 20, agora a gente tem uma quantidade menor. Mas essa é a Duque. Essa é a Duque, essa é a primeira, essa é a veterana. Foi ela que deu início ao nosso galinheiro aqui. Vai lá, Duque, vai embora. Deixa ela aí, hoje em dia ela não choca mais, mas... tá ela aí, ela deve ter uns 3 anos mais ou menos, e foi ela que deu início. Valeu, gente? Essa é a nossa ideia aí, nossa construção do galinheiro, esse aqui é o vídeo. Mas eu quero pedir para você aí se inscrever no canal, dar teu like, compartilha esse vídeo, você que gosta dessa área rural, da área da roça, você que quer construir algo simples, como nós construímos aqui, quase sem recurso nenhum, e que ficou muito bom. Compartilha lá, comente, que toda semana a gente vai estar colocando conteúdo novo aí, tá bom? Um abraço aí, fica com Deus.